obrigado pelo convite, mas acima de tudo pelas duas apresentações e pelo afeto sempre que o Paulo David tem pela minha obra e por mim. Muita coisa que foi dito e que eu comungo inteiramente, mas eu gostava de refletir numa ideia que me tem feito pensar bastante, que tem a ver com a escassez na arquitetura portuguesa e especificamente na Madeira. Parece que há uma dificuldade, há uma falta de recursos que faz com que a arquitetura portuguesa seja sempre numa certa decantação, numa certa simplificação, e que uma das coisas mais interessantes é a maneira como ela lida com o território, a maneira como ela trabalha com o território. Não é uma questão de linguagem ou de necessidade de ter um desenho, é a mesma forma como ela se liga e pensa e se funde a paisagem. Eu gosto sempre de pensar na arquitetura e da culinária como duas coisas que estão intimamente ligadas e que falam muito da nossa cultura e do território. Eu dou aulas em Évora e penso sempre na cultura alentejana e na casa alentejana e na arquitetura alentejana, que me ajuda um pouco, ao mesmo tempo, a ver a arquitetura madeirense. Ou seja, é uma arquitetura que, com poucos recursos, constrói o território e funde-se ao território. Uma das coisas que eu tenho mais presente na minha infância era aquele prazer imenso de chegar à Madeira e me atirar ao mar e mergulhar no oceano e sentir a força imensa vulcânica, ou seja, no fundo a topografia afundar-se profundamente até uma espécie de infinito perdido, uma espécie de negro, uma espécie de arrepio, e esse prazer de uma água quente e ao mesmo tempo essa vertigem de uma espécie de força vulcânica indomável. E parece-me que o território da Madeira trabalha estes dois tempos, ou melhor, a arquitetura madeirense trabalha estes dois tempos. Por um lado, um território indomável, fortíssimo, e por outro lado, um território muito ameno, um território luxuriante, um território, no fundo, é uma ilha africana. É o que eu sempre sinto. A Madeira é uma ilha africana. Eu lembro perfeitamente do calhau rolado, do som do calhau rolado, da maneira como as pequenas arquiteturas se articulavam com a linha de costa, os pequenos cais, qualquer coisa de construções que parecem que estão sempre lá, ou sempre estiveram lá, qualquer coisa que é intemporal. Lembro perfeitamente das inúmeras escadarias, a quantidade de escadarias, de muros, e os muros constantemente a redesenharem a paisagem. Parece que a paisagem é humanizada para produzir, para emplatar, mas é sempre sabiamente feito. É uma questão de precisão, é uma questão de falta de recursos. Portanto, com poucos recursos, como é que nós nos implantamos? Como é que nós nos posicionamos à paisagem? Parece mesmo que quem olha assim para a arquitetura madeirense parece que são pequenos contentores. É qualquer coisa de muito denso, muito preciso, muito económico, mas muito bom, muito sofisticado. É como aquelas invenções fantásticas da Açorda. A Açorda é uma coisa pobríssima, mas é riquíssima, é fantástica. Ou as lapas grelhadas. As lapas grelhadas é uma invenção que eu me questiono sempre. Como é que foi possível alguém se pensar a comer lapas? Penso sempre nisso, mas penso também nos modelos mais sofisticados da arquitetura portuguesa. Penso, por exemplo, nos doces de ovos. Há dias um colega meu
informalmente passava-me esta ideia e eu fiquei completamente vidrado nisto, que é os novos ovos nos conventos. Tirava-se a gema para fazer as telas de óleo. E depois tinha-se de pensar em alguma coisa com as claras. Então começou-se a pensar em cozinhar e temos estes magníficos doces de ovos. Mas também é engraçado a forma como a arquitetura portuguesa e madeirense pega nos modelos importados, faz uma espécie de depuração, faz uma espécie de limpeza, faz uma espécie de essência do espaço. É uma coisa que nós, os arquitetos desta geração, gostamos particularmente disso. Mas lembro-me também de uma espécie de mistério das ruas do Funchal. Lembro-me das quintas moradas, das quintas fechadas, do som das levadas. Acho que temos que alterar claramente o Regeu. O Regeu destruiu em muito a forma de nos colocarmos à paisagem. Há um problema, por exemplo, da questão dos muros. Os muros são cortados, são baixados, as casas têm que ser centradas. E eu lembro perfeitamente do mistério dos muros da madeira, caiados a branco ou caiados a ocre. E depois as portas com firme precisão, as catarias e como o Rui disse, as portas secas, apenas lacadas, geralmente a verde muito escuro. E depois a entrada nesses paraísos completamente únicos, paraísos de mistério, de exuberância vegetal. Ainda me lembro do meu avô falar das árvores com uma relação tão direta e tão afetiva, e não é uma coisa do meu avô, é realmente uma coisa dos madeirenses. Os madeirenses construíam verdadeiros paraísos e as quintas madeirenses construíam realmente um estar único, particular, misterioso. Lembro perfeitamente com estas imagens do Paulo das latadas, e depois eram as latadas mais agrícolas como esta, ou as latadas mais sofisticadas, que tinham a ver com os buganvílias, ou com uma planta agora que esquece o nome, mas que é lilás e que deita um cheiro intenso. Glicínias, exatamente, as glicínias fantásticas. E lembro da exuberância de algumas árvores, como a figueira da Índia. Mas lembro também de algumas coisas que completamente a perder-se. Lembro das cozinhas, a cozinha da minha avó, a zinco, coberta de zinco e pregada por baixo, cheia de produtos. E o aroma desses lugares. Lembro-me da mesa branca, com o milho branco, a comer espada preta. Essa para mim é a cultura madeirense. Lembro-me desse espaço maravilhoso que era a sala. A sala era exterior, o lugar de estar nunca era interior. Nós estávamos e íamos sempre para o exterior da casa, porque é possível, é muito mais forte, muito mais relacionado com a paisagem. Eu acho que a arquitetura da Madeira é esse desenho. É esse desenho. A grande tipologia da Madeira é esse desenho. É o desenho entre a casa e a construção do território. É a forma como nós desenhamos uma espécie de espaço que permite acontecer. E eram espaços sem autoria. Eram espaços feitos não sei por quem. Realmente os arquitetos andam a estragar a Madeira também. Eram coisas como aqueles cozinhados únicos, que há sempre alguém, e todos nós temos alguma avó, geralmente é a avó, que sabe cozinhar de uma forma única. É porque a arquitetura tem muito esta coisa dos materiais ou dos condimentos, da proporção e das quantidades. Tem a ver com o bom gosto. Qualquer coisa que está ligado. O produto tem que ser fresco, tem que ser dali. Tem que ser colhido na estação. Tem que ser misturado e tem que ir ao longo de X tempo. É alquimia. A alquimia que se anda a perder.
a alquimia, essa transformação. E precisamos de sábios, precisamos da voz. Urgentemente precisamos da voz. A voz para fazer a arquitetura. Eu acho que o Paulo agora, com estes cabelos todos brancos, não sei. Lembro-me de uma forma incrível de quando saí do almoço, depois de comer milho. Milho é uma coisa que depois de um dia de banhos é uma coisa realmente de um prazer único. É uma coisa que nos preenche, principalmente quando somos novos. É qualquer coisa que nos deixa ir chegar e olhar a Baía do Funchal. A Baía do Funchal. A beleza da Baía do Funchal. É a própria presença do real de uma forma inacreditável. E a forma como a Baía era construída. A forma como a Baía era desenhada. Os pequenos fortes encaixados desenhavam os limites da Baía. O Forte de São Tiago, como ele se encaixa. Ou o Forte do Porto. É um forte incrível. É um forte sem muralhas, porque as muralhas eram o próprio Ilhéu. É de uma inteligência, de uma precisão geográfica, estratégica, construtiva e económica que é realmente único. É único pensarmos nisto assim. As ribeiras do Funchal. É preciso também voltar a pensar nas ribeiras do Funchal, porque as ribeiras do Funchal são qualquer coisa que torna a cidade do Funchal uma cidade única. Eu lembro-me, há muitos anos, ver um projeto do Venezia, que ele propunha um projeto hiper-arrojado, mas hiper-interessado e premiado e publicado, que tinha a ver com, numa cidade italiana, voltar a criar a abertura de uma ribeira que estava suplantada. Eu pensei, caramba, nós com as nossas ribeiras tratamos-las tão mal, tratamos-las pessimamente. E as ribeiras são realmente lugares únicos da identificação e da memória e da percepção da cidade. É preciso voltar a pensar nas ribeiras. Outra coisa que me preocupa bastante na Baía é a questão do limite. Parece que a cidade está sempre encaixada numa certa massa arbórea que fecha a Baía. É preciso e é importante fazer uma espécie de limite à cidade, penso eu. E depois de tudo isto, e depois de tudo que foi dito, só um pouco para acabar e pensar um pouco nos anos 80 e 90, nós assistimos, revoltados e quase indignados, eu pessoalmente, a esta transformação completamente absurda de exportarmos modelos, como o Rui tão eloquentemente fez, com 2 ou 3 imagens, modelos que não têm nada a ver, que têm a ver com o pior de Cancún. Basta pensarmos ali naquela zona do Lido. Cancún, ou Miami Vice. E nas melhores soluções, até das habitações, pensamos mais na Buraca ou na Brandoa, sem desmérito para essas zonas, mas realmente nada a ver com o Funchal. É preciso serzir, é preciso cozer, é preciso olhar realmente para os modelos, é preciso pensarmos nas tipologias. Vem, por exemplo, à cabeça a sofisticação, por exemplo, das venezianas antigas, das janelas de guilhotina, com contrapeso. Aquilo realmente é uma receita que foi importada, provavelmente, não sei de onde, talvez da Itália, talvez, mas que foi sucessivamente sendo melhorada, foi sempre acrescentando. O tal cozinheiro, a avó que passou à avó e que passou ao neto e que passou... E de repente ninguém sabe quem é que é o construtor, ninguém sabe quem é o autor, que eu também acho delicioso, não sabermos quem é a autoria, mas aquilo é lindíssimo. Inclinavam, eu ainda me lembro, o meu avô fazia uma coisa de manhã que eu achava sempre deliciosa, agora quando penso, que era preparava umas papas para os pássaros. E punha à meio da quinta e depois vinha atrás das venezianas
e ficava a ver os pássaros a ir lá comer. E então ia-me ensinando o mel repreto, a lasandeira, o papinho, não sei. Esse lado delicioso, paradisíaco que a Madeira tinha, é preciso voltar a pensar nele e tentar criar. Eu realmente, relativamente, parece que também, parece que isto é um discurso bastante conservador, mas eu sou o conservador, apenas dizia aquela, sabe, frase do Agostinho da Silva: há dois tipos de conservador. Há os que conservam a lata e os que conservam a sardinha. Eu sou claramente, e acho que o Paulo também, e o também dos que conservam a sardinha. Acho que temos bons exemplos. Eu, acima de tudo, realmente há dois modelos que eu acho que são também temas que me puseram a pensar bastante bem. Um deles que tem um pouco a ver com a Casa das Mudas. O que é que a Casa das Mudas tem realmente a ver com a arquitetura madeirense? E tem exatamente a ver com essa coisa da precisão, da forma como se funda a paisagem e como volta a mostrar. É qualquer coisa que pertence, que está lá. É como aqueles cais, pequenos cais que havia, aqueles pequenos edifícios encaixados. É um bocadinho como a Doca dos Cavacos, como era, não sei se lembram, que era aquele restaurante em que se ia e se comia peixe fresco e estava dentro da furna e por um lado tinha as... São tipologias incríveis, únicas, que estão fundidas e trabalham com o território, não trabalham contra o território. Aliás, eu acho que o urbanismo português, e a grande diferença do urbanismo português, por exemplo, relativamente ao espanhol, tem um pouco a ver com isso, tem a ver com a extrema delicadeza com que trabalhamos o território. E não é por nada, é porque não tínhamos pessoas nem tínhamos dinheiro. E, portanto, tínhamos que olhar para o território para ver como é que ele nos ajudava a construir os programas e as necessidades que tínhamos. E essa sapiência da exatidão, da precisão, do fazer sem nada, de construir, imaginar. É uma espécie, a dificuldade aqui funciona como o atrito para a bicicleta. É preciso pensar, ou como a vela latina, que é também uma descoberta portuguesa que eu gosto bastante, que é contra o vento, avançar. Contra o vento é realmente incrível. A capacidade criadora, imaginativa, é realmente um grande potencial que a cultura portuguesa tem para ensinar ao mundo. Eu gostaria só de acabar rapidamente, penso que já estou a fazer um elogio relativamente a coisas que aconteceram do âmbito da importância da cultura para a Madeira. Começava pela exposição que houve no Palácio da Ajuda sobre a cultura madeirense, que eu achei extraordinária, achei realmente uma espécie de revelação ao próprio continental, a nós próprios. Eu próprio fiquei esmagado, fiquei sensibilizado com a sofisticação, com a delicadeza, com a exuberância. Fiquei realmente, nós só vemos o carnaval e as coisas de Cancún. É preciso irmos para esta nova visão. Outro que eu achei extraordinário e teve um grande impacto em todos os meus amigos e todas as pessoas que estavam rodeadas a mim, foi o filme da Catarina Mourão sobre Lourdes de Castro. Achei que foi uma espécie de obra-prima e que fala deste problema que nós os três... nós, aliás, podíamos não ter dado esta conferência e passado o filme, porque o filme fala-nos disso, fala de um universo dos afetos, um universo da delicadeza, um universo que trabalha com o território e um universo embrutecido, louco, especulativo, completamente redutor. Falava também do prémio que o Paulo ganhou, o prémio da Fundação Alvaraldo, que passa despercebido por um leigo, mas é realmente um enorme prémio de arquitetura e que nos fala realmente da relação do homem
com a paisagem. No fundo, o Alvaraldo é o primeiro arquiteto moderno a pensar de uma forma de fundição da arquitetura no território, e é um prémio realmente em que só foram dados a alguns grandes arquitetos, e é incrível realmente isso ter acontecido, e eu gostava realmente, e acho que foi uma das coisas de extrema importância para a Madeira, e que passou um pouco despercebida também. E acabava com a Porta 33, que eu acho que é, apesar de tudo, uma espécie de circuito turístico para artistas, entre aspas, tem um pouco a ver com uma espécie de investigação, de um olhar dos artistas na Madeira. E eu, das últimas vezes que estive lá, tinha um trabalho do Alberto Carneiro incrível, falava-nos dos muros de Urso, que eu já me esquecia do que eram os muros de Urso. Já há muito, eu entrei e só o aroma me lembrou lugares e coisas incríveis. E com isto me despeço. Obrigado a todos.